Acho que a gente pode começar, né, Henrique? À bem. medida que o pessoal vai entrando, né? Isso. Você vai disponibilizar a gravação depois para quem quiser assistir? Uhum. O Marcelo Renclar está gravando. É. A gente já está com as 3h15, né? Esperamos 15 minutos. Vamos dar início à nossa live desse sábado. É o nosso segundo encontro, né, do projeto Aportes Teóricos em Psicanálise. Antes de apresentar o psicanalista Henrique Silva, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer a gentileza do Henrique de se disponibilizar, estar aqui conosco nesse sábado para a gente ouvi-lo e discutirmos com ele um tema tão importante, que é o holding e o manejo. O Henrique Silva é um psicanalista, psicanalista, ele é mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, coordenador do espaço Winnicott de Psicanálise, membro do percurso Psicanálise e membro do Grupo Brasileiro sobre o Estudo do Pensamento de Winnicott. Há 15 dias atrás, há 14 dias atrás, nós nos reportamos a Rio Grande do Sul e hoje nós estamos aqui na vizinhança, em Manaus. Isso é bem interessante para a gente, seja para a gente ampliar os nossos espaços. E aí, seja bem-vindo, Henrique, na nossa instituição. E eu, em nome do curso de Psicologia e em nome da UFRR, lhe agradeço pela sua gentileza em estar conosco. Nós vamos fazer o seguinte: o Henrique terá de 50 minutos a 1 hora para fazer a exposição dele. Após a exposição dele, nós abrimos para as discussões, e aí cada um pode fazer perguntas tanto pelo chat quanto pelo microfone. Tá bom assim, Henrique? Tá perfeito. Perfeito. Tá? Então, seja bem-vindo, a palavra é sua. Tá bom. Muito obrigado, Socorro. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o desafio de todos nós é esse mesmo, né? O de aproveitar isso que a pandemia trouxe em torno de isolamento e sermos criativos, aproveitar a tecnologia para proporcionar esses encontros, né? Às vezes encontros que só eram possíveis, às vezes presencialmente, tudo muito caro, a gente sabe disso, né? Os deslocamentos, mas que agora a gente tem uma possibilidade melhor de conversar, né? E é isso mesmo, acho que temos que ser ousados, né? Temos que ser ousados e transformar o nosso espaço, o nosso quintal, numa coisa mais ampla, né? O Brasil está aí para ser alcançado por todos nós. Então, assim, holding e manejo, né? São dois aspectos muito interessantes e importantes dentro da teoria de Winnicott. Mas eu queria começar chamando a atenção para um aspecto. A clínica psicanalítica, né, que é o objeto central desses encontros que todos estão tendo, ela é uma clínica muito, assim, relativamente jovem, né, vem desde Freud, e ela vem se transformando bastante, vem se ampliando bastante. É bom que nós tenhamos essa noção. Às vezes, como a própria Socorro estava colocando no início, dentro da faculdade, a gente não tem a oportunidade de avançar muito, nem tanto em direção à psicanálise, e menos ainda em relação aos grandes autores da psicanálise, né? Então, fica ali pelo Freud, uma pincelada de Winnicott, algo de Lacan, Bion, Klein, fica por ali, e aí eu sempre digo assim, cada um de nós vai ter que desenvolver o seu desejo mesmo de correr atrás, de buscar, né, formações ou grupos de estudo específicos para ir se aprofundando. Mas não tenho dúvida que para a clínica da psicologia,
as categorias que a psicanálise desenvolveu são muito importantes, né? E há um diálogo muito intenso e muito enriquecedor entre as duas disciplinas. Dentro da psicanálise, então, como eu estava dizendo, existe uma espécie de um renascimento que é permanente, sabe, Socorro? Assim, a gente vem observando que desde Freud, diversas conjunturas surgiram e que trouxeram para a psicanálise um certo revigoramento. E é importante que a gente tenha a possibilidade de acompanhar essa evolução também, né? Freud, eu costumo dizer, é o nosso pai fundador, né, a base do qual todos nós partimos nesses estudos, e que nos deixou, vamos dizer assim, uma teoria psicanalítica das neuroses muito profunda, muito extensa, muito completa, né? E nos deixou também pinceladas, né, e fios assim soltos acerca de diversos outros temas que outros autores depois, como esses que eu citei, né, como Ferenczi, como Klein, como Winnicott, Lacan, Biel, pegaram esses fios e foram ampliando, desenvolvendo, né, dando mais corpo à teoria psicanalítica. E hoje, eu estou falando isso para chegar no Winnicott já. E hoje nós temos uma clínica, um tipo de paciente, ou tipos de paciente, que em grande parte se diferem daquele paciente clássico da psicanálise, principalmente aquele paciente estudado e analisado por Freud, que era um paciente predominantemente neurótico, né, e em cima do qual muito das suas pesquisas aconteceram, muito da sua teoria foi construída, e muito dos seus casos clínicos também foram apresentados para a gente. Então, a clínica atual da psicanálise, a clínica que a gente pode chamar de contemporânea, mas que, enfim, de uns 30, 40 anos para cá, vem assumindo essa nova configuração, é uma clínica muito baseada em pacientes, que eu costumo dizer, que passam por processos regressivos no seu tratamento, né, ou já chegam em processos regressivos muito intensos. É claro que em praticamente todo tratamento analítico, né, em toda análise, os pacientes regridem de alguma forma, mais ou menos, regridem várias vezes, e quando eu digo regridem, eu estou dizendo assim, eles voltam a um estágio de fragilidade egóica, onde o psiquismo fica muito frágil, né, onde os níveis de desamparo, de insegurança emocional, de integração se revelam muito frágeis. Então, isso nos caracteriza um processo regressivo. E a clínica atual, eu estou tentando situar esse ponto, é uma clínica muito frequentada por pacientes que fazem dos processos regressivos algo muito intenso. Ou seja, traduzindo de forma muito clara, os nossos consultórios, de 2 gerações para cá, eles estão sendo ocupados predominantemente, quer dizer, predominantemente talvez seja forte, porque ninguém tem estatística sobre isso, mas estão sendo cada vez mais ocupados por pacientes, vamos dizer, não neuróticos. Não neuróticos. Ou seja, pacientes com dificuldades muito fortes de um início de vida, ou seja, com aspectos psicóticos muito presentes na sua personalidade, na questão das cisões esquizofrênicas, nas posturas autísticas, né, nos graus de paranoias muito acentuados, ou pacientes também que, embora tenham escapado dos grandes aspectos psicóticos, eles apresentam fragilidades egóicas muito severas, como, por exemplo, os borderlines, as agressividades dos antissociais e os seus retraimentos, os pacientes com quadros depressivos, inclusive depressões psicóticas, ou seja, é todo um conjunto de patologias, que a gente pode dizer, a grosso modo, não neuróticas, e que caracterizam muito hoje do consultório analítico e que exigem, portanto, da gente teoria, exigem técnica,
né? E muitas vezes o recurso somente à psicanálise clássica pode não nos dar, vamos dizer, a segurança necessária para lidar com esses pacientes. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é chamar muito a atenção para os teóricos, vamos dizer, pós-freudianos também, né? O quanto eles nos ofereceram, como Ferenczi, Winnicott, Klein, Bion, Lacan, o quanto eles nos oferecem de categorias conceituais e técnicas dentro do consultório para lidar com esses outros pacientes, né, não neuróticos. Né? Parece um alerta óbvio, sabe, Socorro, mas, na verdade, a gente precisa fazer sempre mesmo, porque, né, muitos alunos, muitos profissionais, assim, recém-saídos da faculdade, às vezes se deparam com situações de pacientes em estados muito graves dentro do seu consultório e, às vezes, não encontram, vamos dizer, o suporte teórico ou técnico adequado para isso. E hoje eu trouxe 2 tópicos para comentar com vocês, que é justamente o holding e o manejo, que dizem respeito justamente a formas através das quais o analista, o profissional, o psicólogo ou psicanalista, mas dentro do seu consultório, dentro do SET ou na sua instituição, né, de atendimento, que pode ser uma instituição pública, enfim, ele vai se utilizar também desses 2 recursos para tentar dar conta de um quadro, às vezes, de adoecimento que chega até ele e que, geralmente, muito facilmente, o profissional faz uma seguinte análise. Ele olha para o paciente grave e faz e tem um pensamento mais ou menos assim: bem, se trata de um caso psiquiátrico. E aí eu recomendo imediatamente para o psiquiatra, esperando que depois ele volte um pouquinho mais estável para mim. Ora, essa é uma forma de se trabalhar um pouco tradicional. E tradicional que eu digo assim, que precisa ser revista. Porque nós precisamos acreditar que esses pacientes, que embora pareçam trazer a loucura para dentro do nosso consultório, são pacientes para os quais, às vezes, nós temos algumas coisas a oferecer, sim. Nós podemos trabalhar muito em conjunto com os colegas da psiquiatria, né? Podemos trabalhar muito em conjunto, mas eu sempre reforço isso para que a gente não abra mão tão simplesmente desses pacientes, acreditando que eles precisam voltar num estágio mais, vamos dizer, organizado. Então, holding e manejo são posturas, são técnicas, né, são maneiras do analista e do consultório se portar junto ao paciente, principalmente o paciente que vive estados regressivos e mais graves, né, porque esses, né, que eu escolhi hoje para falar, começam a fazer parte de forma preponderante dos nossos consultórios, né? Às vezes eu brinco com alguns colegas e digo, estou com saudade daqueles pacientes que chegam, procuram um divã para deitar e nos começam a falar de suas fantasias e nos mostrar seus sofrimentos, porque na verdade está chegando uma turma pesada, ou seja, que chega transtornada, com níveis de ansiedade altíssimos, alguns praticamente vivendo situações de pânico ou de uma depressividade muito profunda, né, com níveis de agressividade às vezes muito intensos, ou pacientes com dissociações e cisões muito graves, como os esquizofrênicos. E aí, como é que a gente se comporta? A gente vai a gente vai abrir mão desses pacientes, vai acreditar mesmo que não temos o que fazer com eles? Isso é uma grande questão contemporânea da psicanálise. Antes era mais fácil. A gente olhava para esses pacientes e dizia, não, isso aqui é um caso psiquiátrico. Então, recomendamos para o nosso colega psiquiatra, ele é medicalizado, passa por um tratamento, depois voltava para o consultório. Essa história está mudando um pouco, porque embora a gente faça uma parceria com a psiquiatria, a gente já entende cada vez mais que para esses casos graves, o consultório ele pode ser exatamente aquilo que ele precisa.
Só que a gente precisa entender que consultório é esse que a gente precisa mostrar para o paciente. Né? Que analista é esse e que lugar esse analista vai ocupar para se oferecer ao paciente. Claro que no nosso imaginário, em grande parte dos nossos estudos, a visão do analista que se tem e do consultório é qual? Em linhas gerais. São os grandes estereótipos, né, que a arte, o cinema mostram da psicanálise. Ou seja, alguém ali um pouco silencioso, alguém ali muito, vamos dizer, sério, recatado, né, quase que muito quieto no seu lugar, na sua poltrona, né, tendo ali do seu lado alguém que fala para ele e que, com essas palavras, ele vai, vamos dizer, fazer suas associações e devolver na forma de interpretações. Bem, essa é a postura clássica. Essa é a postura clássica e serve muito, até hoje, evidentemente, vai servir sempre, para os pacientes que nos chegam de uma forma mais organizada. Né? Como Freud dizia, pacientes edipianos, né? que vivem, o que é um paciente edipiano, ou que vive suas questões neuróticas? É um paciente que chega ao consultório nos trazendo os seus dramas ambivalentes, ou seja, questões relacionadas a amor, a ódio, questões relacionadas a questões de interrelacionamento pessoal, né, na sua intersubjetividade, são problemas com o trabalho, problemas no relacionamento, problemas com o outro, de uma forma geral. Mas aí vem alguns autores, como Winnicott, dizem assim, bem, esses aí, eles, até para poderem sofrer e expressar suas dores através de palavras, eles já alcançaram um nível de amadurecimento significativo. Então, eles já estão nos chamando a atenção para aquilo que acontece antes do Édipo, bem antes do Édipo. Porque do Édipo, vamos lá, o Édipo, né, é uma situação triangular vivida pela criança, ali por volta dos seus 3, 4 anos, até os 5, 6, 7 anos, mais ou menos, isso é muito variável, e que diz respeito, né, a todas essas ansiedades que ela vai experimentar na sua relação com a sua mãe, com o seu pai, ali vivendo uma relação triangular. Mas espera, esse é o lugar do neurótico, de uma forma geral. O que nos chama muita atenção é que nós precisamos entender que até a criança chegar nesse momento, ela passa por etapas muito decisivas e importantes na sua existência. E que são nessas etapas anteriores que muito vai acontecer na sua relação com o meio ambiente e que vai ou prepará-la muito bem para amadurecer e chegar ao Édipo de uma forma legal e poder ter as suas rivalidades paternas, poder ter os seus desejos maternos e tudo mais, ou vai prejudicá-la no seu amadurecimento, deixando-a muitas vezes congelada no seu amadurecimento e até dificultando ou impedindo até que essa criança se torne edipiana. Ou seja, o desenvolvimento das relações interpessoais nem sequer é alcançado. Por quê? Porque ela fica presa a questões muito mais primitivas. Né? 2 grandes momentos, então, precisam ser observados antes que a criança chegue ao Édipo. E é isso que autores, vamos dizer, agora trazendo mais para perto o Winnicott, nos chamam muito a atenção. Né? Por isso que de vez em quando ele dizia, e a gente entende com clareza isso hoje, ele dizia, bem, para uma criança que chega no Édipo e pode até sofrer, é uma criança que alcançou um grau muito razoável de amadurecimento. Né? Por isso que a gente nota tanta diferença hoje nos consultórios, porque essa criança edipiana, ela está cedendo lugar para pacientes muito mais, vamos dizer, duramente atingidos no seu processo de amadurecimento, e que fazem chamam a nossa atenção para termos que estudar cada vez mais o que acontece antes que uma criança se torne edipiana.
Ou seja, desde o momento em que ela é gestada, desde o momento em que ela nasce, até praticamente ali por volta dos seus 3, 4 anos de idade. É uma época decisiva para que aconteçam algumas coisas no amadurecimento, e aí sim a gente está falando de saúde ou de doença, talvez. Né? Eu estou pegando, inclusive, a neurose e até, vamos dizer, relativizando o seu conceito de adoecimento, diante da gravidade que outros adoecimentos, vamos dizer, trazem para o ser humano. Então, o Winnicott foi um desses autores que se dedicou durante toda a vida, praticamente ali quase 45 anos, escrevendo e atuando como profissional, como pediatra e como psicanalista, se dedicou a estudar, né, a ter como objeto de estudo o bebê, e depois a criança pequena, ali, aquela criança antes de se tornar edipiana. Né? Então a gente pode enxergar mais ou menos assim. Freud, a partir da sua análise com os pacientes adultos, enxergou e conheceu a criança edipiana. Winnicott e outros, né, através da sua observação de bebês e através da sua análise com pacientes pequenos ou até adultos, né, pôde fazer inferências e conhecer bem de perto o bebê. E é esse que nos interessa, porque, de alguma forma, é esse bebê que tem visitado muito o consultório nos dias atuais, né? Tomando o lugar da criança edipiana que vinha, né, no nosso consultório. E quando eu falo criança edipiana ou bebê, não tenham dúvida, gente, os nossos pacientes, quando chegam ao consultório, adolescentes ou adultos, na verdade, quem nós temos diante de nós é o infantil deles, não é isso? É o infantil, né? E a grande diferença é que, às vezes, esse infantil é um infantil edipiano ou é um infantil bebê, muitas vezes. E nós precisamos hoje ter um olhar na clínica que permita a gente identificar em que estágio do processo de amadurecimento esse paciente se encontra. Isso é fundamental para um diagnóstico inicial e muito importante, que é para mim saber se eu estou lidando com um paciente, né, que tem recursos egóicos solidificados, amadurecidos, né, e que pode fazer uso da palavra, e que eu vou usar com ele a interpretação, e nós vamos usar esse processo transferencial clássico da psicanálise, ou se eu estou diante de um paciente que mal fala, ou a sua fala é uma fala evacuatória, psicótica, completamente, sabe, desconexa, né, cuja incapacidade, muitas vezes, de lidar ou de alcançar e de falar sobre seus sentimentos é enorme. Então, nós podemos estar diante de pacientes com os quais toda a técnica que a gente aprendeu, clássica, de fazer uso da palavra, de associação livre, de construir uma interpretação, pode falir. E aí a gente se desespera diante desse paciente e não sabe o que fazer. Então, nessas horas, é que a gente precisa recorrer muito a autores como Ferenczi, como Winnicott, como Bion, como a Klein, né, que são autores que nos ofereceram um olhar voltado para esse período anterior ao Édipo, e que nos ajuda a entender, portanto, pacientes esquizofrênicos, autistas, né, paranoicos, borders, antissociais, depressivos, hipocondríacos, que mais? Compulsivos em termos de transtornos alimentares, que mais? Enfim, toda uma gama de pacientes que traz consigo dificuldades na sua integração pessoal. Integração. Aí eu já não estou diante de um paciente, veja, da análise tradicional, que é um paciente que eu vou receber e vou trabalhar junto com ele as suas fantasias inconscientes, desejos, rivalidades, amor e ódio. Não, eu vou trabalhar em prol da sua construção da sua identidade, da sua pessoalidade. Então, eu estou diante de um paciente que já nasceu
mas ainda carrega consigo deficiências muito fortes para se tornar uma pessoa, um indivíduo. Se a gente quiser banalizar, a gente poderia dizer, são pacientes que trazem problemas quanto à sua identidade pessoal. O garoto de piano, ele já é uma pessoa capaz até de sofrer. Esse daí, ele ou não tornou-se uma pessoa ainda como um esquizofrênico, um autista, ou se tornou uma pessoa muito frágil, como um depressivo, um border, que carrega consigo deficiências de integração. Então, vejam, essas questões iniciais, eu faço questão, às vezes, de enfatizar, porque elas nos situam num lugar que a gente precisa estar, né? Sentado ali, esperando o teu paciente chegar e sabendo que esse paciente pode ser um paciente da clínica tradicional neurótica, mas ele pode ser um paciente que exija de você outra postura. Então, eu vou ter que ser um outro analista, eu vou ter que montar meu setting, meu consultório de uma outra forma para atender esse paciente, que não é, muitas vezes, através só da minha palavra, só da minha interpretação, ele não vai associar, a transferência vai se dar de forma muito diferente, né? Ou seja, algumas coisas perdem importância e outras ganham muita importância no consultório. O que é que ganha importância, então? Aí que eu queria chamar a atenção, holding e manejo. Né? Eu poderia dizer assim, de forma muito grosseira, holding, manejo e interpretação. Eu coloco geralmente essas três atitudes aqui, holding, manejo e interpretação, como as três grandes técnicas psicanalíticas hoje. Já houve um tempo em que a gente definia a grande técnica psicanalítica como sendo a interpretação. Hoje eu acho que a gente pode ser um pouco mais ousado e dizer, com base nisso tudo que eu falei desses pacientes, do tipo de adoecimento que eles trazem, que só a interpretação não vai nos ajudar. Nós precisamos de algo a mais. E esse algo a mais já vem sendo experimentado por analistas muito fortes, né, entre os quais o Winnicott, né, na forma de oferecer o holding e oferecer o manejo. Então, é sobre isso que eu queria dedicar alguns minutos agora, tá, para que a gente possa conversar também sobre o que isso significa. Tá? Bem, eu disse, então, que são pacientes graves, que nos trazem questões muito primitivas e relacionadas, portanto, à sua integração. O que nós precisamos fazer para que esses pacientes possam alcançar esse nível, portanto, de integração que lhes permita, vamos dizer, sentirem-se reais e enquanto pessoas. Né? Isso são conquistas que vão acompanhando o desenvolvimento do psiquismo humano. Né? Criança edipiana, veja, está lá na frente. Nós estamos falando agora dessa criança que nasce, dessa criança que enfrenta seus 4, 5 primeiros meses, né, com questões muito duras para a sua sobrevivência, e uma criança que daqui a pouco, dos 5 meses aos 2 anos, vai viver um grande processo de separação com a sua mãe. Então, nós temos aí, olha, 2 grandes momentos na história, né, na nossa história pessoal, e que talvez sejam os 2 grandes momentos mais importantes da nossa existência em termos de saúde psíquica e emocional. Esses primeiros meses e depois o período que vai, sei lá, dos 5, 6 meses, 4, 5 meses, essa questão de data é sempre muito relativa, vai ali até por volta de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. O Winnicott chamou esses 2 momentos, deu um nome a esses 2 momentos. O primeiro, ele chamou de uma fase de dependência absoluta. E vamos entender essa fase de forma muito simples. É um momento, os 4, 5 primeiros meses, em que a criança, o bebê, depende do ambiente de forma absoluta. Não há negociação com relação a isso. Ou seja, nenhum pai, nenhuma mãe pode pressupor que o seu bebê tenha a capacidade de entender as suas falhas. Isso é uma coisa que a gente adoraria, que eles já viessem prontinhos para entender as nossas falhas e até nos ajudassem.
né? Mas eles não têm essa capacidade. Por quê? Porque eles precisam, né, eles necessitam, de forma absoluta, de uma atenção e de um cuidado, né, intenso, né, e dedicado por parte do ambiente. Eu estou enfatizando mesmo, pode parecer chato, mas é isso mesmo. Né? Para que, num segundo momento, depois desses 4, 5 primeiros meses, 6 primeiros meses, dependendo se tudo correr direitinho, o bebê comece a entrar numa fase, então, de separação e ganhar uma autonomia em relação a essa dependência que ele tem do ambiente. E aí o Winnicott chamou esse segundo momento de dependência relativa. Ainda depende, mas de forma relativa. Ou seja, eu costumo dizer assim, sabe, Socorro, que num primeiro momento, o ambiente, na forma de um objeto primário, na forma de um casal, na forma de uma mãe, ou de um substituto dessa mãe, ele tem que estar inteiramente devotado a essa criança. Né? Para isso, o Winnicott cunhou alguns conceitos muito fortes, como de preocupação materno-primária, onde a mãe, por exemplo, já no final da sua gravidez, ou desde antes, ela pode desenvolver um estado de identificação, ou seja, de preocupação, tão forte com esse bebê, que ela, depois que ele nasce, principalmente, ela vai conhecê-lo em todos os aspectos. Eu costumo brincar e dizer que, às vezes, se o bebê chora 20 vezes no dia, para o homem que não está nesse estado de identificação, mas pode estar, se precisar, né, e deveria estar também, né, para o homem seria tudo uma questão de fome, porque o choro parece o mesmo. Mas para uma pessoa que está identificada a esse bebê e que praticamente funciona no seu ego junto com o dele, né, um ego auxiliar ao ego do bebê, que é muito frágil, essa pessoa tem uma função egóica de interpretar, de compreender o ego incipiente do bebê, ou seja, nas suas necessidades. Então, aquele chorinho significa isso, aquele chorinho significa aquilo. Por quê? Porque eu estou identificado. Esse é o conceito de preocupação materno-primária, ao qual muitas mães conseguem adentrar, e que, de uma forma geral, muitas mesmo entram. Algumas não conseguem entrar nesse estágio de identificação quando estão adoecidas, quando estão absurdamente carentes, sozinhas, sem apoio ambiental, porque uma mulher que é mãe não vai entrar nesse estado de identificação, ou se entrar, vai se desesperar se ela não puder manter o seu estado de identificação, porque para que ela mantenha seu estado de identificação, o Winnicott dizia assim, ela precisa ter uma cobertura. Senão, como ela vai se dedicar? É por isso que é muito duro, às vezes, para determinadas famílias ou determinadas mulheres que têm que enfrentar esses momentos iniciais com muita solidão, né, com muita dificuldade, porque elas podem estar ali sabendo, às vezes, da necessidade dos seus filhos e sem poder atender a essas necessidades. Imagina o sofrimento que isso causa a uma mãe, né, que não pode dedicar-se ao seu filho. É muito devastador isso tudo. Mas quando ela pode, ela se dedica, porque ela sabe que ele precisa dela naquele momento. E que ela, portanto, para exercer esse lugar, para ocupar esse lugar, ela precisa de um suporte muito amplo, né, a substituindo, a apoiando, dividindo com ela, mas, enfim, de alguma forma, seja lá o conceito que a gente quiser, mas ali lhe permitindo atuar e realizar esse papel. Às vezes existem situações em que uma mãe falece, por exemplo, morre num parto, por exemplo. Alguém vai ter que assumir esse lugar. Às vezes o pai pode fazer isso, sim. Existem pais que são tremendamente maternais e que adentram no seu estágio de preocupação materno-primária. Percebe que o termo materno, nesse caso, ele não diz necessariamente ou exclusivamente a respeito à questão de gênero da mulher. Claro, a gente se refere à mãe porque, né, o bebê nasce dela. Né? Mas já o Winnicott, lá nos anos 50, dizia, quando eu falar mãe, entendam objeto primário, entendam família, entendam ambiente, entendam lar, entendam
cuidado, essa palavra tão bonita, né? Cuidado. O que o bebê precisa no primeiro momento é de cuidado. Cuidado. Cuidado, né? É isso que o ambiente precisa oferecer para ele. Especialmente na forma de uma mãe, na forma de um casal, mas na forma de um lar, não interessa. Mas é o ambiente que precisa oferecer, né, para que esse bebê possa continuar o seu processo de amadurecimento que já vem desde lá de dentro, desde a gestação. Ele não nasce pronto, ele precisa continuar o seu processo. Eu costumo dizer que o colo materno, ou o colo de uma forma geral, ele é a continuação do trabalho do útero. Uma continuação, né, guardadas as devidas proporções. O útero oferece segurança, oferece quietude, oferece paz, quando tudo funciona bem. O colo vai ter a tarefa gigantesca de oferecer algo muito parecido com o que o útero oferecia. Só que a gente sabe que um colo não é um útero. Um colo, por melhor que seja, ele já sofre as influências externas, né? Ele está em movimento, ele traz ansiedades a mais para o bebê. Mas ok, o colo também repara, o colo vai lá e cobre, o colo vai lá e alimenta, o colo vai lá e embala, né? Ou seja, o colo sabe que o bebê está desprotegido e dar a ele a calma, a quietude e a tranquilidade para passar por essa fase inicial desses primeiros meses. Porque passado bem esse período inicial, nós podemos ter uma segurança muito maior, sabe, em termos desse bebê, e que vai ser um adulto depois, talvez não conhecer na sua vida processos psicóticos, né, processos depressivos muito agudos. É saúde. Passar por esse momento inicial é estabelecer as fundações, a base do amadurecimento emocional, né? E com isso, sabe, Socorro, às vezes eu me deparo com alguns sensos comuns, assim, de alguns pais, que dizem assim, por exemplo, mas meu bebê, ele não escuta, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Assim, quando os pais, às vezes, brigam de forma muito acentuada, ou transformam o ambiente numa coisa muito turbulenta, e na fantasia deles, eles imaginam um bebê que, por não falar, por não isso, por não aquilo, praticamente não sente, não absorve. E uma das grandes descobertas do Winnicott, que ele diz assim, se tem algo que mudou minha vida e me fez entender a minha profissão, ainda enquanto pediatra, foi ele dizer assim, eu descobrir que o bebê possui sentimentos, que é um ser humano. Parecia óbvio isso, mas ele precisava chamar a atenção. Um bebê sente, o bebê internaliza, o bebê absorve, e pior, de uma forma muito mais dura do que nós. Nós, se uma porta bater ali com muita força, imediatamente nós podemos imaginar que está tudo bem porque foi só uma porta. Nós temos recursos. Mas para um bebê, talvez o bater de uma porta, parafraseando o Winnicott, o bater de uma porta pode ser um estrondo de um trovão, algo extremamente ameaçador para ele, porque ele não tem capacidade ainda desenvolvida de simbolização, de representação. Então, tudo aquilo soa perigosamente intrusivo para ele. Então, sim, o bebê está muito mais vulnerável do que talvez nós imaginemos, psiquicamente. Por isso que há uma necessidade de se reforçar muito essas conversas, especialmente nas maternidades, nas instituições, né, nos grupos que lidam com as mulheres, né, que estão em gestação, no parto, no pós-parto, para chamar a atenção do quanto a família precisa estar envolvida nesse processo que a gente pode chamar de uma sustentação inicial desse colo, e que a gente pode dar um nome aqui de holding, né? O holding seria, então, aquilo que a gente poderia traduzir sem uma melhor alternativa, a gente poderia traduzir como sustentar.
Oferecer o holding, oferecer sustentação. Por isso que talvez a melhor metáfora para o holding seja o colo. O colo sustenta. Mas o colo, o que é esse sustentar? É isso que a gente precisa entender muito, sabe? O que é o sustentar? É um sustentar onde estão implicados, veja, é o sustentar do self. É o sustentar que permite o corpo, né, integrar-se nas suas partes. Eu costumo imaginar que um bebê, ele se junta no colo. Ele tem a oportunidade de, ao estar acomodado no colo, ele experimentar uma tranquilidade que dá a ele a possibilidade de desenvolver os seus processos psíquicos. É na tranquilidade que o psiquismo se desenvolve. Porque sem a tranquilidade inicial, olha, se ele escapar de um processo psicótico, ele vai beirar ali um border ou outras coisas mais graves também. Né? São ambientes turbulentos, às vezes. Então, oferecer o holding no início é oferecer a sustentação para o self, a sustentação para o psiquismo continuar o seu amadurecimento. Socorro, não sei se eu estou sendo muito repetitivo ou primário nas minhas explicações, mas eu estou tendo todo o cuidado com esse conceito, que ele é muito especial. Né? E a gente está falando aqui do bebê, mas é bom que todo mundo comece a pensar num paciente adolescente, na criança, no adulto, porque é esse paciente que chega, às vezes, com essa demanda no nosso consultório, precisando do holding, do colo, da sustentação, da calma, da quietude. Ele vai precisar de um analista, de uma profissional, sabe, que tenha a capacidade, às vezes, de manejar bem o silêncio, de manejar o acolhimento, a capacidade de se preocupar, né, de reconhecer aquele problema, de estabelecer um vínculo, sabe, que é da ordem, que a gente pode, usando o termo do Winnicott, não é um vínculo qualquer, não é um vínculo entre duas pessoas, esse é o ponto. É um vínculo quase que de mutualidade entre mãe e bebê. Porque o vínculo entre um bebê e a mãe, veja, não é um vínculo entre dois. É um vínculo, sabe, assim, de um. É quase uma relação fusionalizada. A mãe pensa pelo bebê. E o bebê não reconhece ainda a sua mãe. Muitos pacientes chegam até nós esperando por isso, que eles tenham em nós uma capacidade de identificação e de compreensão altíssima. E se nós nos colocarmos naquela posição clássica de estarmos distante do paciente, esperando que ele nos forneça algo para que a gente possa associar e interpretar, vai à falência o nosso trabalho. Talvez nós tenhamos com esse paciente que brincar, que conversar sobre coisas do dia a dia. Ele espera que a gente até o ajude a tomar decisões sobre algo. Ele espera ouvir da gente uma dica. Ele faz perguntas, muitas vezes, as quais a gente precisa responder. Por quê? Porque na minha cabeça, quem eu tenho ali na minha frente não é um garoto de piano que vai pegar minhas respostas e vai fantasiar. Não, é um bebê que precisa olhar para alguém na posição um pouquinho mais sofisticada que a dele, em termos de amadurecimento, e acreditar nessa pessoa. Que essa pessoa o está amparando e sustentando no seu colo, praticamente. Então, existem períodos no processo analítico hoje que duram tempos e tempos, às vezes anos, de holding, de sustentação. Para quem quiser conhecer uma experiência dessa, bem interessante, feita pelo próprio Winnicott, tem um livro onde ele relatou muito disso, aliás, o livro é da própria paciente, né, da Margaret Little, onde ela relata o seu tratamento com o Winnicott, né, um tratamento em duas grandes etapas, onde, num primeiro momento, ela era uma paciente regredida, né, onde a transferência era delirante, não era uma transferência neurótica, era uma loucura só dentro do consultório. E ele disse que esse processo durou algum tempo, depois houve um afastamento, né? E quando ela já volta para uma segunda fase, uma segunda etapa, onde o seu psiquismo já está mais organizado e tudo mais. Ou seja, mas por quê? Porque houve uma primeira etapa, onde ela pôde receber alguma coisa
para se constituir na sua identidade, para depois voltar e fazer uma análise mais clássica, mais tradicional, baseada na interpretação, baseada nas palavras, né, baseada nas fantasias, nos sonhos, né, e tudo mais. Essa é a análise tradicional. Talvez, em muitos casos, sabe, eu me pego tendo que fazer alguma coisa antes disso, da ordem do holding, do manejo, para que o paciente possa, então, se sentir mais forte, mais integrado. Aí sim, a gente começar a trabalhar num nível de maior, vamos dizer, profundidade, em termos inconsciente. Porque no início, nós estamos trabalhando na superfície, mas a superfície, porque ainda não existe uma profundidade. E a superfície é o self mesmo, é o psiquismo incipiente dele. Então, o holding no início é dar ao bebê e ao paciente a chance de experimentar, talvez, confiança no ambiente, para ele poder, diante de um ambiente confiável, ele poder desenvolver, internalizar, e construir a confiança em si mesmo. Né? É muito fácil a gente olhar para um paciente e dizer, olha, talvez você esteja com um problema de autoestima. O que é isso? O que é autoestima? Se não é confiança em mim mesmo, não é isso? Só que de onde vem a confiança em mim mesmo? Vem do ambiente. Vem de eu poder experimentar a confiança ambiental. Vem de eu poder experimentar que o ambiente se preocupa comigo, se dedica a mim, né? Que atende às minhas necessidades também. Se isso for tirado da pessoa, só vai nos restar cobrar a ela que ela tenha confiança em si mesma e esperar que esse processo aconteça como que uma semente nascendo sem água, sem terra, sem clima, sem nada, por si só. Não vai. Vai ser muito deficitário. Então, muitas vezes, o consultório, né, ele é o primeiro lugar onde o paciente experimenta confiança e amor. De ter alguém efetivamente que o compreende na sua dor, que não lhe cobra nada num primeiro momento, a não ser que ele possa e que sobreviva a todas as suas loucuras, aos seus ataques, dando a ele a oportunidade de, pela primeira vez, talvez, encontrar alguém ou um ambiente que o ame. Eu vou usar essa palavra, tão usada na psicologia e na psicanálise, que o ame. Porque se ele experimentar isso, sabe, a integração do self encontra um lugar, encontra uma possibilidade. E aí as coisas acontecem de uma forma muito mais, vamos dizer, vigorante, assim. Bem, um segundo momento que a gente poderia chamar, agora, um segundo momento só em termos didáticos, é o do manejo. O manejo e o holding, eles ocorrem sempre juntos. O que vai acontecer é que no primeiro momento, lá dos primeiros meses, talvez o manejo, talvez o holding seja tão importante quanto o manejo, às vezes até mais, para que depois as questões sejam muito mais de manejo do que só de holding. É uma questão de equilíbrio, de paciente para paciente, de bebê para bebê. Mas o que é o manejo? Né? Se o holding é o colo que sustenta o self, o Winnicott vai dizer mais ou menos assim para a gente: o holding atende às necessidades do ego, ou seja, da psique, do bebê experimentar a tranquilidade, para internalizar a confiança, sentir-se cuidado, protegido, seguro, amado, sentir o seu corpo protegido pelo ambiente. O holding oferece isso. O manejo, segundo Winnicott, vamos lá, é o atendimento não necessariamente ao ego, às necessidades do ego, mas às necessidades instintivas. Ou seja, aquilo que meu corpo sente de calor, de frio, de a minha higiene, a minha fome. Então, o manejo, vejam, é o ambiente se movimentando para chegar até o bebê para atender às suas necessidades instintivas. O holding é o ambiente se organizando para sustentar o bebê, dando a ele a tranquilidade e a quietude necessária para ele continuar o seu processo de integração. São as duas grandes tarefas iniciais da vida de qualquer um de nós, e eu diria, caramba,
tarefas que a gente vai precisar para o resto da nossa existência, porque a realidade está aí para nos machucar, para nos fazer perder, para nos arrancar coisas que nós amamos, para nos colocar desafios, para nos fazer sentir mal, às vezes. E nessas horas a gente precisa ter espaços onde a gente possa se sentir novamente, sabe, atendido no nosso hold, no nosso manejo, para que a gente possa se restabelecer, se reerguer novamente. Nenhum processo de luto vai se concluir sem que hold e manejo possam ser oferecidos adequadamente. Senão, a pessoa fica ali instalada numa depressão. Então, vejam a importância, né, do manejo também. O manejo, a gente fala alimentação, higiene. Mas espera, quantos e quantos textos o Winnicott se dedicou e escreveu para falar sobre alimentação? Chamando a atenção para o seguinte, se eu fosse resumir, não se trata de uma questão só de ingestão de alimento ou leite. Se trata da ingestão de uma relação. É muito diferente você pegar um garotinho no colo e amamentá-lo, e a questão mais importante, eu insisto, não se trata de seio ou mamadeira. Isso é uma discussão, sabe, Socorro, que eu considero até boba de vez em quando. Eu não entro nesse tipo de discussão, porque eu sei que tem muitas mães que, por questões de saúde, não conseguem amamentar ao seio. E é uma grande covardia um profissional chegar com ela e dizer, olha, mãe, cuidado, porque isso pode trazer prejuízo. Não, não traz, não. Dá uma boa mamadeira com um bom colo e muito amor e muita dedicação, que as coisas vão ficar muito bem. Por quê? Porque o leite, ele faz parte de um processo mais amplo, que é a relação entre a mãe e o filho. De que adiantaria colocar um bebê no seio se eu estou com um celular aqui prestando atenção e fazendo outras coisas? Ou se eu estou agitado fazendo outras coisas ao mesmo tempo? De que adianta? É melhor dar uma mamadeira onde eu esteja quietinho, sentado, olhando para ele, acariciando, permitindo a ele a tranquilidade de incorporar toda aquela experiência de ter as suas necessidades instintivas da fome sendo atendidas com amor, com cuidado, com cautela. Essa internalização dessa experiência é que funda o nosso psiquismo. Então, dependendo muito do que acontece no início, muito do nosso amadurecimento vai ocorrer aí depois, né? Seguindo um ou outro caminho. Né? Holding e manejo, portanto, é a gente poder olhar para o nosso paciente, para o nosso filho, para o nosso bebê, enfim, para o nosso paciente, sabe, tentando fazer um esforço muito grande de adentrar com ele numa preocupação materno-primária, né? Oferecer-se como um ambiente suficientemente bom, que o compreende, que atende às suas necessidades, tanto egóicas, né? Ajudando ele a sustentar o seu ego, como também atendendo às suas questões instintivas. Ora, quantos e quantos pacientes, sabe, Socorro, assim, nesses estados, a gente alimenta. E eu estou falando de alimento mesmo dentro do consultório. E não é só o tradicional cafezinho, não. É um lanche, às vezes. É comer junto. É poder fazer alguma coisa ali. Porque são pacientes que associam a nutrição à relação. Pacientes que trazem transtornos alimentares, isso é fundamental. Não é só bonito, não. É fundamental que eles reaprendam a associar a alimentação com alguma coisa prazerosa e amorosa, porque a alimentação foi dissociada de qualquer prazer e qualquer amor. Né? Então, comer junto, às vezes, com um paciente, do ponto de vista da técnica tradicional, seria uma grande heresia, mas, diante das necessidades atuais, é atender, talvez, àquilo que ele precisa naquele momento. Eu estou dando só um exemplo. É evidente que ninguém vai passar as sessões comendo com os pacientes, senão a gente engorda muito também. Mas a gente precisa estar atento a essas questões. Um paciente meu me avisa, posso levar um lanche? Eu digo, pode. E o paciente diz, e te prepara que eu estou levando para você. E eu respiro aliviado, porque naquele momento
talvez eu precisasse de um alimento para me sentir melhor. Atendendo a uma necessidade instintiva minha também, para que eu possa, atendendo a minha necessidade instintiva, oferecer-me enquanto ego, ainda de forma melhor para o meu paciente. Então, tudo vira um grande brincar, às vezes, que para aquele paciente específico, para aquele paciente, talvez isso tenha sido muito importante e muito fundamental em certo momento do processo analítico. Então, a gente precisa conversar muito sobre essas coisas, a gente precisa ler muito sobre essas coisas, porque a clínica está nos colocando contra a parede, trazendo situações muito disparatadas, e que, às vezes, a técnica tradicional não dá conta, e nós precisamos conversar muito sobre o que todos nós estamos fazendo, para nos apoiarmos nos teóricos, nos apoiarmos nas experiências clínicas que todo mundo tem, que eles tiveram, sabe, nas técnicas, para a gente continuar o processo de fazer avançar a psicologia clínica, de fazer avançar a psicanálise. É assim, foi sempre assim desde o início. Freud nos ensinou um método. O método é qual? A teoria se escreve a partir do trabalho clínico com o paciente. Então, não é a teoria que vai explicar o paciente, é o paciente que explica a teoria, ou vai ter que reformulá-la. Né? Nenhum paciente meu cabe numa teoria. Por quê? Porque é uma subjetividade, é uma individualidade, vai trazer coisas novas. A teoria nos ajuda muito, é o nosso alicerce, é o nosso suporte. Nós devemos tê-la aqui nas nossas costas o tempo inteiro, mas nunca perder o foco da subjetividade, porque ela é maior do que a teoria. E ele vai nos colocar contra a parede e vai nos fazer procurar os colegas, fazer supervisão, voltar para a nossa terapia pessoal, conversar muito, fazer encontros, para que a gente possa sempre estar crescendo junto com eles. Né? Quem entrou nessa enrascada da psicologia clínica e da psicanálise sabe que é um trabalho de desafio a todo instante. Mas a gente gosta disso, parece. Então, assim, fico à disposição para a gente conversar sobre os assuntos, tá? Henrique, é sempre um prazer ouvir você. Eu fico pensando, ouvindo aqui você e pensando assim, como consultório é esse lugar de confiança, né, de amor, de possibilitar ao paciente encontrar no seu analista aquela pessoa que vai te dar esse suporte, né, para que ele possa, neste vínculo com o analista, caminhar sozinho. Isso. Né? Bem, fica aberto para os alunos fazerem suas pontuações. Eu coloquei aqui para vocês não terem nenhum tipo de vergonha, nem receio de perguntar nada para o Henrique, porque ele é uma pessoa muito simples e muito aberta às discussões. A Sandiane coloca, essa relação com o paciente não torna propício que se desenvolva um pensamento amoroso em relação ao terapeuta? Olha, tomara, porque esse é o grande objetivo. E eu posso explicar por quê. O pensamento amoroso, já definido pelo Freud, o pensamento amoroso do paciente ao terapeuta, era o que explicava o conceito de transferência. Né? Ele dizia para a gente que a transferência, a boa transferência, aquela que permitia a ele receber materiais e entender melhor o paciente, era quando o paciente estava envolvido no vínculo. E ele usava o termo, envolvido amorosamente. Claro que o amorosamente, a gente entende no conceito assim, da libido, né? Esse envolvimento de confiança, né, do paciente. Olha, às vezes o paciente diz que nos ama, sabe como? Quando ele diz assim, ai, que bom que eu cheguei, estava precisando descansar. Ai, que bom, já estava com saudade de ti, já estava com vontade, né, passei 3 dias pensando em coisas, doido para chegar esse momento. Ele está dizendo que nos ama. Ele está dizendo o quanto nós somos importantes para ele enquanto um ego. Então, é isso que fundamenta a transferência, né? Ele voltar, ele confiar e poder, portanto, olha, se ele confia, como você falou, se ele confia, a confiança, me parece, sabe, Socorro, ser o cimento, o alicerce
que constrói uma ponte que eu posso chamar de transferência entre o paciente, o analista e o paciente. Né? Mas na base tem a confiança. Não tem essa de dizer, olha, paciente, a partir de amanhã nós já estamos aqui no nosso acordo, no nosso contrato, e você vai, a partir daí, me fornecer tudo que você tem, né, de informações para que a gente possa começar o nosso trabalho. Ele vai olhar para a gente e vai dizer, pirou, tá ficando louco? Ou seja, ainda não se construiu o vínculo. Ele ainda não me ama, eu ainda não o amo. Eu estou usando a palavra amor nesse sentido aí. Então, sim, é possível e é propício que o paciente desenvolva, inclusive fantasias mesmo amorosas. Mas, olha, são fantasias. A gente vai ter que... o Freud dizia, né? Não se envaideça nesse momento acreditando que você está sendo amado. É o teu trabalho, é o teu carinho, é o teu cuidado que ele está observando e está te vendo como uma grande mãe, a qual ele pode amar e sentir-se amado. Então, né, cabe a você, que está um pouquinho numa posição um pouquinho mais fora dessa relação transferencial, dar uma conotação a esse amor diferente daquela fantasia que ele traz. Mas olha, que bom que ele pode amar, porque isso facilita o processo transferencial. O resto é com a gente é que vai ter que resolver essa parada depois. Aí Delcira, ela pergunta, professor, obrigada pela aula. Na perspectiva que nos traz hoje, você considera que na atitude do manejo possamos realizar uma sessão fora do ambiente do setting, consideradas as demandas e especificidades do paciente? Então, isso é muito legal, porque fala muito da clínica contemporânea. Esse paciente, olha, isso não serve para todos os pacientes, evidentemente, né? O paciente tradicional, neurótico, é o paciente do divã, é o paciente do consultório. Mas os demais pacientes que trazem questões egóicas e mais regressivas, muitas vezes a gente vai ter que atendê-los em outras circunstâncias. Por exemplo, o Winnicott. O Winnicott, ele trabalhou em grande parte dentro de instituições, em ambulatórios, né? Chamando a atenção para as escolas, enquanto um ambiente também onde se pode oferecer muita coisa em termos psicoterapêuticos, né? O setting, ele se alarga, né? Essa pandemia foi muito legal, assim, né? Muito legal, é um grande paradoxo isso, mas enfim, ela permitiu muita coisa acontecer, entre as quais a gente entender definitivamente que os muros do consultório, eles são mais largos do que a gente imagina, né? De repente a gente se viu atendendo online e vendo que pode funcionar em muitos casos. Eu não sou radical, não, eu acho que em alguns casos funciona muito bem, sim. Em alguns casos eu tenho experimentado que não funciona, dependendo do paciente, ok. Mas nós não podemos ir atrás de regras que são regras definitivas para todo mundo. A gente vai em busca daquilo que o paciente precisa e pode. Então, sim, quantos relatos a gente tem do analista, do paciente dizer, eu preciso que você desça, vamos tomar um café e conversar aqui embaixo. Ou seja, tem duas questões aí, ele precisa de mim e precisa do café. Então, esse é o nosso ambiente. São questões que precisam ser atendidas, são necessidades que às vezes precisam ser atendidas. Nós precisamos ter um senso crítico muito aguçado com relação a tudo isso, para nós sabermos se essa é uma necessidade do paciente nesse momento. Então, sim, e Delcira, o manejo, ele permite que a sessão e o setting se alargue. É por isso que a gente pode levar a psicologia clínica e a psicanálise para muitos ambientes diferentes, para muitos ambientes para fora do consultório. E ela pode contribuir. Ah, mas você não está fazendo psicanálise. Espera, calma. Eu não estou fazendo a psicanálise clássica ou eu não estou fazendo psicanálise? Ou eu posso estar fazendo uma outra coisa que é da ordem da psicoterapia. Sabe, tem uma hora que essa discussão a gente deixa para conversar depois e faz o que tem que fazer para o paciente.
E depois a gente pensa e descobre e teoriza sobre o que a gente fez. Porque se a gente se deixar levar pela teoria e pela técnica, a gente pode engessar o processo e perder algo que é brilhante, que é a flexibilidade de compreensão do que o paciente precisa, da minha identificação com o paciente. Né? Algumas vezes eu já recusei ampliar o setting, outras vezes eu já ampliei. Por quê? Porque, né, eu não tomo isso como regra. A regra é o que eu estou pensando sobre esse pedido do paciente. Eu, analista. Ali não é teoria, não é técnica. Sou eu apoiado na teoria e na técnica. Mas eu, acima de tudo. Porque, senão, a gente perde a nossa capacidade de compreensão sobre a demanda do paciente, né? Então, sim, dependendo da demanda do paciente, muitos trabalhos psicoterapêuticos têm que ser fora do consultório, sim. Precisam, né? Precisam ser. Né? O paciente, às vezes, vive uma grande experiência quando ele diz assim, me ajuda a escolher um livro numa livraria. Ele quer viver uma experiência de ter alguém junto com ele, escolhendo algo, conversando com ele sobre aquilo, né? Uma experiência de mutualidade, como se fosse uma mãe e o seu filho. É por isso que o Winnicott diz que para esses pacientes mais regredidos, a metáfora mais correta para o setting não seria o do pai e o da castração, como é o da neurose, mas seria o do cuidado materno. Porque com o neurótico, a gente pode pegar a fantasia dele e dizer alguma coisa sobre isso e barrar, fazer um corte, uma castração. Porque ele precisa dessa realidade. Ele está imerso nas suas fantasias. O paciente regredido, se eu fizer isso com ele, eu estou causando-lhe talvez uma intrusão muito violenta. Eu estou reproduzindo talvez as falhas ambientais que ele teve lá no início. Então eu vou ter que apresentar uma realidade melhor para ele, para que ele viva uma experiência boa, de que alguém o compreende, alguém o suporta, né, nos dois sentidos, tanto do colo, quanto de suportar a agressividade que às vezes ele traz, né, as angústias dele, e alguém que, portanto, tem capacidade de fazê-lo sentir-se amado, né, querido, cuidado por um outro. Então, a Giovana pergunta, Henrique, quando você falou sobre o paciente tornar-se ou não uma pessoa, o que você quis dizer? Esse daí, sabe, é um dos conceitos mais significativos e, ao mesmo tempo, não é tão simples, mas que a gente pode dizer mais ou menos o seguinte. Eu falei daquele período inicial, né, de quando nasce até os 4, 5 primeiros meses. Chamei isso de uma dependência absoluta. Disse que nesse momento acontece aquilo, ou deveria acontecer aquilo que a gente chama de uma preocupação materna primária. E que o ambiente ali deveria estar pronto para atender às necessidades do bebê. Por que tudo isso? Para que ele experimente a quietude, a tranquilidade, a perenidade, a constância, a repetição dos processos. Porque é na repetição dos processos que ele alcança a sua integração e torna-se uma pessoa. O Winnicott diz assim, é preciso que o bebê alcance a posição de imaginar-se dizendo, eu sou uma pessoa, integrado, uma unidade, uma identidade, um self. Como é que o Winnicott traduz isso tudo para a gente? Tornar-se uma pessoa. Seriam 3 grandes tarefas iniciais do psiquismo, né, e do ambiente. Primeiro, veja, uma integração psicossomática. O bebê não nasce sabendo que aquele corpinho é dele. Ele vai se apropriando. A mente vai se apropriando do corpo, a psique vai se apropriando do corpo e vai realizando aquilo que a gente chama de uma integração psicossomática. Aí é quando a gente brinca e diz hoje, onde está localizada a mente? A gente tem a tendência de apontar para cá, né? Mas isso é uma posição muito neurológica, muito fisiológica, como se a gente associasse a mente ao cérebro. Na verdade, a mente está onde o corpo está, onde os meus sentimentos estão, onde os meus sintomas estão. A morada da psique é o corpo, é o soma. Por isso é que ele nos define, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, como um psicossoma.
Um psicossoma, uma psique que mora num corpo, mas jamais separados. Não existe psique e um corpo. Isso existiu lá nos primórdios. O que existe é uma psique-soma. É por isso que nós, né, vivemos, né, somatizando diversas questões, né, emocionais. A psicossomática está aí para mostrar para a gente e jogar na nossa cara o que nós fazemos, às vezes, com as nossas questões emocionais. Elas vão para o corpo, muitas vezes. Vão para as nossas inflamações, vão para as nossas dores, para as nossas questões respiratórias, gastrointestinais, vão para as nossas enxaquecas, vão para as nossas asmas e bronquites, vão para as nossas diarreias, vão para as nossas anestesias em alguma parte do corpo, vão para vários locais. Né? Então, uma das primeiras tarefas para tornar-se pessoa é a integração psicossomática. Outra grande tarefa que ele coloca é o senso de realidade, que é onde o bebê começa a experimentar-se vivendo num mundo, não só no seu corpo, mas sentindo-se real, estabelecendo a diferença, portanto, entre fato e fantasia, para que eu saiba depois que o que eu estou imaginando é só uma fantasia, não é algo que vai acontecer. Não é tão comum a gente observar nas crianças elas terem medo do que elas pensam. Elas acham, mas eu pensei na morte do meu pai, será que ele vai morrer? Ou seja, quantas vezes a gente sonha com algo e acorda assustado, como se nós achássemos que aquilo fosse premonitório e fosse acontecer. Por quê? Porque nós carregamos com nós, né, em todos nós carregamos conosco uma mistura entre fato e fantasia muito primitiva, onde o que nós imaginávamos era o que parece que ia acontecer. Né? Quantas crianças padecem por terem, num momento de raiva, desejado a morte do pai, como se sentindo-se culpadas e carregando consigo, né, um assassinato fantasioso dos pais. Então, são processos, né, o de personalização, né, o de integração psicossomática, o de realização, né, sentir-se habitando um mundo concreto, né, são processos que me dão, né, a possibilidade de tornar-me uma pessoa, um self integrado, né, psique, soma, e agora habitando um mundo de objetos, de pessoas ao meu redor. Né? Essas são as tarefas da integração, é o que me fazem tornar-me uma pessoa. Olha para os pacientes esquizofrênicos, autistas, borders, depressivos, antissociais, com transtornos alimentares e outros, e você vai observar. Olha para eles imaginando se eles completaram o seu processo de construção egóica e de construção identitária. Aí você vai lá na teoria e vai verificar, caramba, isso aqui ficou faltando, isso aqui também. Então, são pacientes que carregam consigo deficiências na construção da sua identidade, deficiências em sentirem-se pessoas. Sentir-se pessoa é poder lidar com a perda sobrevivendo a ela, e não sucumbindo a ela, desaparecendo ou desesperando. Enfim, isso aí dá um semestre de conversa, né? Mas são alguns aspectos, assim. Henrique, a Idelcira pergunta o título do livro da Margaret Little. Eu posso até daqui a pouquinho, Socorro, te passar esse livro em PDF, tá? Eu acho que eu tenho ele aqui. Sim. Porque é um livro fascinante, é um relato fascinante dela, é um grande caso clínico dela mesma, relatando as experiências dela na sessão. Eu acho que para nós que lidamos nessa área, é muito legal estudar os casos clínicos, né, porque você vê a teoria em ação, e esse caso da Margaret Little é fundamental, assim como também eu já recomendo um livro do próprio Winnicott, onde ele relata alguns meses de tratamento de um paciente, e ele mostra justamente essa passagem de uma fase, vamos dizer, esquizoide, né, meio esquizofrênica do paciente, para uma fase mais organizada, mais neurotizada, que é um livro fantástico, né, onde ele relata sessão por sessão, brilhante,
né? Dá para fazer um grupo de estudo e dedicar-se só ao livro, aí, durante um semestre, que se chama Holding e Interpretação. Uhum. Ou seja, justamente a passagem, olha, da fase do holding para uma fase mais organizada do self e do ego, que é onde o analista já pode usar-se da interpretação. Primeiro o holding, depois a interpretação. É um livro fantástico, né? Eu posso disponibilizar. Só me lembra que eu disponibilizo também para o pessoal. Tá, eu vou te pedir, aí eu passo para o pessoal. Ótimo. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos falar. Olha, esse grupo está tão envolvido, grande parte do grupo que está aqui hoje com a gente está fazendo o curso que a gente está oferecendo. E eles estão bastante interessados na teoria. Pode falar. Não precisa ficar com receio, envergonhados, não. O Joilson pergunta, professor, quando você disse sobre uma construção da identidade, isso também poderia estar ligado às questões de gênero? Nesse momento em que eu falo da identidade, eu estou falando de uma identidade que é a do self, é existencial, enquanto pessoa. A de gênero, ela vem um pouquinho depois. Até para que eu tenha uma identidade de gênero, depois, eu preciso antes ter uma identidade. Enquanto pessoa. Para que depois possa, nas relações de identificação com os meus pais, a minha construção de gênero possa ir se dando. Então, é uma coisinha mais sofisticada, eu diria, no processo de amadurecimento. É uma coisinha que vem depois. Nesse primeiro momento, a gente ainda está vivendo aquela fase do Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Ou eu existo ou eu não existo. Se eu vou agora, como eu vou existir depois enquanto gênero, aí já é outra questão, um pouquinho mais para frente, que pressupõe uma criança já mais organizada em termos identitários. Legal. Quem mais? Sempre que eu leio ou que eu ouço falando sobre o paciente regredido, eu fico pensando assim, nesse paciente que chega na clínica e que precisa encontrar um analista também com capacidade de sustentá-lo, né, Henrique? Porque, assim, durante muito tempo, a gente estudou a psicologia e as teorias com um certo distanciamento do paciente, e não é à toa que a gente até tenha receio desses vínculos amorosos, não entendendo, muitas vezes, que esse vínculo amoroso não é necessariamente uma paixão entre duas pessoas, né? Mas é uma relação que está sendo construída, que na base dessa relação o processo vai se dar. O amor, ele é sublimado, né? O amor, ele é sublimado no carinho, na atenção, no respeito, na pontualidade, em estar ali respondendo a ele uma mensagem de vez em quando, se ele precisa. O amor é sublimado no olhar, né, de respeito, de gratidão. O amor é sublimado na amizade. Tudo isso tem amor. Tudo isso tem amor. Né? O que as pessoas confundem, às vezes, é que, às vezes, pode acontecer uma fantasia de natureza genital, sexual. Isso não é amor. Isso é outra coisa. Isso é uma fantasia que precisa, no momento certo, ser esclarecida para o paciente, para que ele possa tirar essa fantasia e ficar só com o amor, que é o respeito, o abraço, a dedicação, a atenção. Essa capacidade nós vamos ter que fazer, nós, enquanto profissionais. Né? Sabe, uma tarefinha boa para tentar descobrir que tipo de amor é esse, é pensar no amor de uma mãe com seu bebê. Como é que é esse amor da mãe com seu bebê?
Porque esse é o amor que o paciente regredido precisa no consultório. É um amor que beira a incondicionalidade, onde ele pode acreditar que ali naquele espaço ele tem alguém que o respeita, que o compreende e que luta por ele junto com ele. Para que depois, ele mais crescidinho, ele possa até se separar dessa mãe para ir em busca da sua vida e dos seus objetos lá fora. Mas primeiro ele tem que tornar-se uma pessoa, muitas vezes. E isso vem dessa relação de confiança, de holding e manejo, no início. É por isso que eu digo, a gente aprendeu a ser analista se colocando na posição de um pai castrador. Então agora a gente vai ter que aprender a ser analista também se colocando na posição de uma mãe cuidadosa e amorosa para esses pacientes. Do contrário, a gente vai começar a acreditar que só remédio resolve. E aí a gente está condenando ao abandono, ao desamparo. Nós temos mais duas perguntas. A primeira é da Giovana. Quais são os processos que fazem parte da construção da identidade? Em qual período da primeira infância essa construção se dá, essa construção da identidade? A construção da identidade, ela vai se dando gradativamente e talvez ela se conclua lá no final da fase da dependência relativa, ali por volta dos 2 anos e pouco. Mas o indivíduo, enquanto pessoa, ele já começa a aparecer de forma significativa ali por volta da metade do primeiro ano de vida, que é quando o bebezinho está saindo do processo de dependência absoluta, ou seja, a mãe está iniciando com ele um processo de separação, de desmame gradativo. O desmame ele é muito gradativo, muito, porque se ele não for gradativo, ele pode soar como intrusivo, brusco, acelerado e, portanto, muito invasivo sobre a criança e sobre o bebê. Né? Então, é nesse momento inicial que a construção da identidade se dá, quando a criança experimenta-se como uma pessoa, independente de quem ela seja. Né? E, para isso, alguns dos processos fundamentais são esses que a gente falou, né? Ou seja, o de dar a possibilidade do bebê ser atendido, especialmente nas suas 2 grandes necessidades. As necessidades do ego, que é o de sentir-se sustentado pelo ambiente e amparado pelo ambiente em todas as suas necessidades, para experimentar a tranquilidade e a quietude desses primeiros meses. E segundo, ter atendido as suas necessidades instintivas, que vem pelo manejo, que é o atendimento do cuidado técnico, do manuseio, da alimentação, da higiene e tudo mais. Uma coisa sem a outra não funciona. Existem mães e ambientes que são técnicos demais. Pais que se deparam e nos dizem assim, mas eu dei tudo o que ele precisava. E talvez não tenham percebido que, na verdade, encheram aquela criança de objetos, de babás, disso e daquilo, mas faltaram em oferecer para ele um ambiente de holding, que é a segurança e a presença viva e amorosa dos pais. Isso é insubstituível. Tem muitas babás e muitas avós e muitos tios que ajudam muito. Muito. E aí eu fico pensando, às vezes, no paciente, caramba, essa avó salvou esse garoto. Essa tia, esse tio salvou esse garoto de algo muito pior. Mas ele carrega consigo, às vezes, um buraco da perda de não ter experimentado, né, não ter vivido as experiências de holding e que vai precisar viver agora. Né? Junto com esse pai, junto com essa mãe, que se misturam ali no consultório e que vão dar a ele a certeza de ser uma pessoa integrada, confiante, segura e pronta para ir para o mundo, enfrentar as perdas. Né? A gente não vem para a terapia para evitar problemas, a gente vem para a terapia para descobrir que nós somos capazes de enfrentar essas coisas aí fora, de alguma forma. A Bianca pergunta, professor, esse paciente regredido poderá apresentar uma dificuldade de vinculação com as pessoas que o rodeiam fora do consultório?
O paciente regredido, ele tem como característica, talvez, principal, a de não ter chegado bem na fase mais saudável, que é a dos relacionamentos interpessoais. Então, esses pacientes, eles têm, desde o esquizofrênico até o depressivo, eles têm dificuldades muito severas de relacionamento. Por exemplo, um paciente regredido numa questão amorosa, ele tem uma tendência muito forte a confundir amor por outra pessoa com necessidade por outra pessoa. Então, as relações amorosas dele vão ser muito mais parecidas com relações de dependência. Ele não vai conseguir sobreviver à ausência da outra pessoa. Ele diz assim, sem você eu morro. Claro que isso poderia ser uma chantagem romântica de qualquer um de nós. Mas, no caso dele, não é chantagem romântica. É algo muito literal. Sem você, eu morro. E muitos até matam. Por quê? Porque quem ele tem na frente dele não é um objeto de amor. Não é uma pessoa. É um objeto que ele tenta incorporar para si. É um objeto que ele tende a usar como substituto daquele objeto que ele não pôde experimentar tão bem lá atrás. Uma relação de dependência amorosa se assemelha a uma relação de um viciado com drogas ou em bebida alcoólica. São dependências. Eu estou sempre atrás de um objeto que preencha o meu vazio. O neurótico, pelo menos, escapou a tudo isso e ele sofre pelas perdas. Mas ele não tenta mais tapar o buraco definitivamente. Ele está sofrendo. É por isso que para o Winnicott, o neurótico, guardados as devidas proporções, até que estava bem em relação a todos os outros. Nós temos aqui uma observação da Sara. Amei sua exposição. Tenho muito interesse nessa teoria. Inclusive, se o senhor oferece supervisão para psi recém-formado, eu quero. Já fica a dica aí, tá, Henrique? A Sara fez estágio com aquela nossa professora que atende aqui crianças. A Giovana complementa a pergunta anterior, né? Ela diz o seguinte: pode dar alguns exemplos de déficits nesses processos de construção da identidade, nos casos que você citou, tipo TEA, esquizofrenia, entre outros? Por exemplo, no caso da esquizofrenia, ou do autismo também, que são parecidos, qual é o grande déficit, aí, se a gente fosse generalizar? O grande déficit é o déficit do senso de realidade, não é isso? Tanto o autista quanto o esquizofrênico, guardadas as devidas proporções, eles têm problemas muito sérios de lidar com a realidade concreta, com a realidade em si. Então, eles constroem, muitas vezes, um mundo interno fantasioso, rico, né? Mas que os atrapalha a viver no mundo externo. Por quê? Porque o mundo externo, a realidade externa, foi experimentada por eles, veja, quando se trata de casos desse tipo, foram experimentadas por ele como invasivas, intrusivas, faltantes, ausentes. Então, nesse caso, déficit de realidade. Muito cedo, o esquizofrênico, quando a gente identifica que não se trata de uma lesão neurológica ou isso ou aquilo fisiológica, e se trata de uma questão nitidamente de fundo psíquico, a gente encontra na história do esquizofrênico uma relação com a realidade externa, lá no início, muito difícil, né? Ambientes muito turbulentos, ambientes de ausência, muitas vezes, que condenaram esses bebês a um isolamento. Então, esses são exemplos de déficit. No caso, por exemplo, de outros, o depressivo, o border, o antissocial, eles têm um outro tipo de déficit. Eles correspondem a patologias de uma fase um pouquinho posterior da esquizofrenia, da dependência relativa. É quando a criança já descobre-se como pessoa, já descobre-se como vivendo dentro de um mundo externo, mas ela ainda não está pronta para abrir mão daquele objeto de amor. E é por isso que a gente enfatiza, nesse momento, a transição, a separação mãe-bebê, o desmame, tem que ser muito gradual.
Olha aqueles exemplos clássicos em que um bebê ali com 1 ano e meio, sei lá, mais ou menos por ali, e vê a chegada de um irmãozinho. Bem em cima da hora. Né? Ele tem 1 ano e meio e já está chegando um irmãozinho novo. Né? Bem, até aí tudo bem. Mas vamos imaginar que esse casal, na sua ânsia de dar a atenção, lógico, para o mais novinho que está chegando, pegue esse bebê de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e diga assim, não, agora você já está grandinho, vai lá para o seu quarto. Aí você vai para o seu quarto, tem tudo aqui, tem sua televisão, tem seus brinquedinhos, e a partir de agora você já é um homenzinho, você fica aqui no seu quarto. Olha, vamos torcer para tudo dar certo, porque se essa medida for muito brusca e não for dada a essa criança mais velha a oportunidade de ela ir digerindo essa perda com calma, esse processo pode ser danoso e daqui a pouco esse de 3 anos, quando tiver 5, vai estar mais regredido que o outro que veio e tem 2 anos de idade. Por quê? Porque ele vai voltar a ser um bebê para tentar recuperar o cuidado que ele perdeu. Enquanto o de 2 anos pode estar seguindo naturalmente o seu crescimento. Então, a mãe, existem casos assim muito trágicos, né? São engraçados, mas são trágicos também, de pacientes que chegam assim, eu tenho 3 filhos, como escadinha, e todos os 3 estão vivendo problemas. Por quê? Porque eu lembro que uma vez ele disse assim, nós decidimos ter os 3 para resolver logo o problema de uma vez. Eu digo, olha, talvez você tenha criado 3 problemas de uma vez. Porque, no final das contas, eles estavam esquecendo uma regra básica. Para cada filho, um pai. Para cada filho, uma mãe. Não é isso? Então, aquele garotinho de 3 anos que foi para o quarto dele, ele precisava continuar tendo a mãe dele, de 3 anos. O bebezinho que estava chegando vai exigir uma mãe diferente, completamente dedicada também. Então, olha o que pode acontecer na cabeça de muitos pais. E é nessas dificuldades do dia a dia que alguns probleminhas vão se acumulando na vida das crianças. Tendo que lidar, às vezes, com frustrações, com perdas, com ausências, com desamparos, com sentimentos de rejeição, né, que vão tornando o seu self suscetível à depressividade. Então, a gente precisa observar que essas crianças, adultos, né, que foram crianças, trazem consigo déficits, seja de senso de realidade, seja do seu objeto primário, seja de poder ter tido a chance de experimentar essa perda com calma e com tranquilidade, no tempo certo. Né? Nessas horas eu penso assim, o ideal seria que o segundo filho viesse quando o primeiro já pudesse ser ajudante, né? Para poder se inserir no processo de recepção do outro. Né, e se sentir, sim, forte, o homenzinho, a menininha que vai ajudar, vai auxiliar. Aí, sim, você percebe que já concluiu bem o seu processo inicial. Mas a gente entende que a vida é meio complicada e ela vai nos colocando desafios para serem superados mesmo. Mais alguém? De qualquer forma, eu fico à disposição, tá? Independente de qualquer coisa, independente de hoje, a gente pode conversar. Depois, se você quiser, pode passar meu WhatsApp, a gente tira dúvida, conversa. Eu sempre recomendo assim, estejam sempre próximos, né, de grupos, de estudo, né, trocando informações. Na nossa profissão, a gente não faz esse negócio direito sozinho. Né? Não é fechar na clínica, não. É estar junto, é buscar mesmo estar junto, é participar. E hoje a gente tem esses recursos, então, né, é só a gente ter um pouco mais de boa vontade e buscar ajuda. Está todo mundo estudando, né, não é porque vocês estão terminando uma faculdade que vocês são inferiores a ninguém, muito pelo contrário, vocês são os que mais têm a obrigação de falar e de perguntar e tudo mais, porque essa é a hora da ânsia, né, da ânsia por conhecer, por tirar dúvida, né, para evitar que daqui a pouco chegue no consultório e fique vivendo muitas ansiedades. É natural a gente viver várias ansiedades, mas, né, isso a gente resolve conversando, todo mundo, né, descobrindo, lendo, vendo um caso clínico, vendo como um se comportou, o outro também, descobrindo o que está fazendo o correto, muitas vezes, e tendo calma,
né? E podendo se aliviar. É tão bom quando alguém diz, então eu posso fazer isso? Posso continuar? Pode, está correto. E a pessoa sente um alívio tão grande. É tão bom isso. Todos nós já passamos por isso. Todos nós. Né? E tem sempre um paciente que chega novo, que nos coloca contra a parede também, e a gente vai ter que recorrer aos colegas, vai ter que conversar, vai ter que ler sempre. Muito normal todo esse processo. Eu penso também que a gente tem que sempre no ritmo pessoal, né? Cada um tem um ritmo, a gente vai construindo uma história de estudo mesmo, né? A partir do momento que você conhece um teórico, você passa a conhecer outro teórico, mais outro teórico, você vai construindo um embasamento teórico muito mais, né, alargado, digamos assim, né? Isso não se faz do dia para a noite, né? Se faz ao longo de toda uma vida. Imagina. Olha, o que tem de teóricos novos aí dos anos 70, dos anos 80, que estão ali na fila, esperando leitura, e a gente fica ansioso querendo ler, sabe, querendo participar. A gente participa de grupos de outros colegas que acabaram lendo primeiro que a gente, fazem uma leitura melhor de certos teóricos mais novos, então a gente vai lá, participa do grupo, estuda com eles, escuta eles, aprende com eles, sabe? É assim que a gente faz, né? É assim que a gente faz. É muito difícil na nossa profissão alguém se tornar mestre. A Giovana pontua, entendi. Ela disse que entendeu a sua explicação, obrigada pela palestra. Só mais uma coisinha, no caso do TEA, é um déficit nos neurônios? Então, né, essa é uma boa discussão, porque em muitos casos autísticos, você tem a presença da fisiologia lá, marcante, né, trazendo uma má formação, trazendo um desenvolvimento muito precário e muito pobre em termos fisiológicos. E isso sim pode acarretar, independente do ambiente, pode acarretar déficits muito severos. Mas eu costumo dizer assim, na nossa profissão, a nossa tarefa é o de aperfeiçoar esses diagnósticos para que a gente entenda também que em muitos casos, o transtorno de espectro autista, ele não se deve exclusivamente a questões fisiológicas, mas a questões ambientais. E aí, nessa hora, quando isso fica detectado por nós, é a hora de todos nós trabalharmos em conjunto para o restabelecimento não só funcional dessa criança, mas para o restabelecimento das suas relações interpessoais junto aos pais, principalmente, junto à família, né, e junto ao mundo. Por quê? Porque a falha já não foi uma questão neurológica ou fisiológica, a falha foi ambiental. Foi um garoto que, por exemplo, pode ter vivido um processo muito depressivo da sua mãe, um processo de ausência ou de violência muito forte na sua infância, lá no início. Então, tudo isso fez, né, assumir posturas e defesas autísticas, né? O autismo, ele não é só um processo que resulta da fisiologia. Ele também tem suas fundações psíquicas, e a gente precisa de um bom diagnóstico nisso daí também, para que a gente possa saber onde a gente pode contribuir nessa hora aí também. Né? Bem, ficamos abertos para mais uma pergunta, se quiserem. Já estamos há quase 2 horas aqui, de bate-papo. A Giovana agradece. Então, ótimo. Bem, eu fico à disposição, tá? Fico à disposição, te agradeço bastante a oportunidade. Eu acho que quando tiver outra oportunidade a gente conversa mais. É assim. Sim. A Fátima está agradecendo a palestra. Olha, a gente precisa te agradecer e agradecer a todos os que vão passar por aqui nesses encontros, pela forma que
você trazer essas discussões para a gente de uma forma muito leve, muito tranquila, né, para que a gente possa, ao ter contato com essas percepções, a gente também construir a nossa própria identidade, né, com relação aos teóricos, né, é o que eu acredito que a gente vai construindo ao longo da vida da gente, né, porque às vezes a gente se acha tão deficitário em alguns tipos de entendimento ou de aprofundamento teórico de algumas teorias, mas o que a gente precisa entender é que essa construção é no nosso tempo e nas nossas identidades, né? A gente, ao longo da vida, e ao longo da vida profissional, vai identificando esses caminhos, né? Para atuar. Eu acho que uma das grandes contribuições do Winnicott foi nos dizer o seguinte, que nós vamos ser melhores para os nossos pacientes se nós nos tornarmos melhores com nós mesmos, né? Como pessoas. Não adianta eu ser um intelectual, conhecer tudo. Não adianta. Isso vai ajudar pouco. O que ajuda muito mesmo, especialmente hoje, é eu estar na frente do meu paciente seguro, confiante, disposto a respeitá-lo, me esforçando para compreendê-lo. E para isso eu vou estar mais ou menos que estar em dias com o meu amadurecimento, né? Com a minha análise pessoal, né? Vamos levar isso a sério. O analista que está nessa profissão, ele não pode fazer da sua análise pessoal algo corriqueiro ou momentâneo. Ele precisa investir nisso, né? Porque é ela que o ajuda a se tornar melhor, mais forte como pessoa, porque é essa pessoa que vai sustentar depois o paciente, com a ajuda da teoria, com a ajuda da técnica, mas é a pessoa que sustenta, a pessoa. Ninguém vai se esconder atrás de uma teoria. Tem horas que nós vamos ter que ser o Henrique, a Socorro, a Fátima, a Mona Lisa, a Evelyn, ali na frente do paciente. E para isso a gente precisa, né, se cuidar. Estudar, mas se cuidar. Se cuidar acima de tudo. Bem, nós temos os agradecimentos, gratidão, e aí eu faço minhas palavras, as palavras dos alunos, né, de te agradecer imensamente, Henrique. Você será convidado outras vezes, eu sou uma pessoa que gosta desse tipo de relação com os colegas, porque eu acho que a gente não cresce sozinho, a gente só cresce em parceria, e a gente só vai longe em parceria com outras pessoas, com todas as pessoas que a gente puder agregar. Eu te agradeço em meu nome, em nome dos nossos alunos, em nome da universidade. Muito obrigado. Obrigada. Estou relembrando uma frase de um ex-professor meu no meu primeiro ano de formação lá atrás. Ele dizia assim, ouçam todos os que vierem pela frente. Tenho certeza que a cabeça de vocês vai fervilhar e vai bagunçar, mas daqui a pouco vai tudo fazer sentido. Apostem nisso. Aproveitem muito os próximos encontros. Obrigada. Tchau. Até mais. Acho que
Diga, Sara. Você ainda está aí? Oi, professora. Diz. A senhora está me ouvindo? Estou. Tá. Então, é que a senhora estava falando sobre como é que fala? Que a senhora está dando esse curso